E aí, meu, beleza? Eu sou o Edson Assá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer uma entrevista com Anderson Ichikawa. Ele é um ex-DKSEG, que atualmente está no Brasil, e ele é supervisor de vendas de uma grande empresa alimentícia. No ar, superação, conhecimento, estudo, Brasil, Japão. Vem comigo. Meus amigos e minhas amigas, eu estou aqui com Anderson Itikawa. Anderson, muito obrigado por ter aceito o meu convite. É uma honra e uma alegria muito grande poder bater esse papo com você. Gratidão. Eu que agradeço aí, você ter me convidado aí para esse bate-papo, né? A gente sempre vem falando muitas coisas aí, né? No decorrer do tempo, né? Desde a minha chegada aqui, né? E até alguns momentos que você veio para cá. Então, assim, eu acho que é legal a gente registrar algumas coisas aí que de repente pode ser interessante para alguém, né? Como experiência aí da volta para casa, né? Beleza. Hein, Anderson, conta para mim, né, para o pessoal que estiver nos assistindo, você foi um ex-DKSEG, né? E você voltou para o Isso, Brasil e isso. desde então você nunca mais precisou retornar para cá. Conta um pouquinho sobre o que você está fazendo atualmente, quais as suas funções dentro da empresa, tal, por favor. Certo. Cara, eu acho que para eu falar um pouco de agora, é necessário a gente falar um pouco de como começou, né? Ok, Até para que todos entendam aí, né? Então a gente sempre se fala, a gente se conhece já há bastante tempo, mas assim, eu acho que é interessante, e aí eu creio que isso que a gente vai falar agora, talvez se eu tivesse visto isso, escutado isso na época que eu estava no Japão, eu teria vindo para cá com muito mais coragem, com muito mais segurança, né, de estar retornando para casa, né. Então, basicamente, eu fui para o Japão, era moleque, não tinha nem carteira de motorista, quando eu fui não podia tirar ainda, né, tinha 16 para 17 anos, e eu fiquei no Japão, e aí fui para o Japão como todos, né, eu vou ficar 2 aninhos lá, e aí fiquei 17 anos, né, no Japão, e aí passa o tempo, a gente não percebe, né. E aí passei por várias coisas aí, teve aquele Lehman Brothers em 2008, né, aquela crise sim. profunda que o Japão entrou, né, aí teve o terremoto de 2011, né, abalou bastante aí, né, como eu trabalhava numa empresa que ela atuava mais para o comércio interno, nunca dependeu tanto de exportação, então eu não precisava, nunca passei por nenhum perrengue que eu vi que muitos colegas aí no Japão passaram, né? Então para mim foi super tranquilo com relação a isso, porque eu nunca tive nenhum problema. Mas o que desencadeou o meu retorno para cá, para o Brasil, foi realmente o terremoto de 2011, não que tenha afetado diretamente o meu trabalho, mas na época eu tenho um filho, que é o Christian, né? Hoje ele está com 19 anos, vai fazer 20 agora em dezembro, e a gente pequenininho, ficou aquele caos controlado aqui no Japão, é sempre um caos controlado, né? E aí a gente decidiu que minha mãe estava passeando no Japão, nessa época estava em casa, né? Minha mãe já estava com um retorno marcado, e a gente decidiu que seria melhor o Christian voltar para o Brasil, né? E aí o Christian veio, a Flora veio, minha mãe também. E aí o Christian se encantou aqui, né? A Flora também foi muito jovem para o Japão, então quando ela voltou para o Brasil, gostou muito do Brasil, né? Ela fez ali uma revisitação de como era o Brasil, e aí ela gostou muito, né, do Brasil. E aí depois disso a gente começou a decidir aí um retorno absoluto, né? Porque até então estava tudo certo,
meu trabalho estava tudo ok, vivia relativamente bem no Japão, e estava tudo perfeito, não tinha uma urgência, um motivo, né? Eu sei que, por exemplo, em 2008, muita gente saiu do Japão, veio para o Brasil por conta das condições mesmo, às vezes trabalhava em uma área que não tinha ali trabalho mais, a empresa fechou, e aí o cara teve que voltar realmente ali na urgência, né? E não foi o nosso caso, porque a gente estava tudo tranquilo, estava estável, né, numa empresa, e aí a gente decidiu voltar para cá, né? Esse foi o motivo da decisão da volta, né? Ela começou com isso, mas eu nunca me preparei para voltar. Eu voltei para cá, eu tinha 34 anos, então quando eu fui, eu tinha 17, praticamente metade da minha vida estava no Japão, né? E aí eu sabia muito viver no Japão, sabia como fazer as coisas, né? Como conseguir tal coisa no Japão, mas não conhecia nada do Brasil. Então, esse é o desafio maior quando você chega aqui, né? Você não sabe como fazer muitas coisas que são simples, né? Principalmente quando você está muito tempo fora, né? Então, você está muito tempo fora, você fala, putz, meu RG, ele já venceu, como que eu faço? Entendeu? E aí aqui você vai descobrindo tudo, são coisas básicas que para as pessoas que estão aqui são normais, mas que para quando a gente chega a gente está perdido, né, cara? Então foi assim que tudo começou, né? E Entendi. aí assim que a gente veio, meu primeiro trabalho, assim, digamos, né? A Flora já estava aqui, então ela já trabalhava aqui, ela trabalhava com o irmão dela, né? Ele tinha um restaurante ali na Galeria Metrópole, na República, né? São Paulo. E aí ela já trabalhava com ele, ela gerenciava ali junto com ele ali o restaurante. E aí cheguei, não tinha muito o que fazer, e aí eu sempre ia ajudar ela, né? Então esse foi meu primeiro trabalho, entre aspas, porque eu ia mais ali para acompanhar mesmo ela, né? Ajudar no E restaurante e tal, né? isso. Entendi. E Tá. assim, e é um trabalho muito pesado, cara. Tipo, o cara que tá no Japão fala, vou pro Brasil abrir um restaurante, cara, é um trabalho muito pesado, muito Uhum. massivo, de responsabilidade gigante. Você tá fornecendo alimentação para 1.000 pessoas, 1.300 pessoas no horário de almoço, dependendo. Sim, Então, né, depende, é claro, depende também do tamanho do seu restaurante ali, né? Então é um negócio bem complicado, a responsabilidade é muito grande. O cara fala, mas eu sei cozinhar. Cara, você saber cozinhar não quer dizer nada que você pode abrir um restaurante, sim. Tem a porque parte administrativa, tudo. administrativa, Sim. né? Atendimento ao público. Sim. Você tem que entender um pouquinho de leis também, né, cara? Porque assim, o grande assim, a receita maior no custo de você manter um restaurante é realmente ali a receita dos funcionários que você tem, né? Então, é bem complicado, você tem que manjar um pouco de lei, manjar um pouco de um pouquinho de tudo para você poder ter um restaurante, né? Então, eu tenho aí até, né, experiências aí com colegas que vieram do Japão, montaram um restaurante, quebrei, vou voltar para o Japão. O Brasil não é para mim, não deu certo, né? Então a Entendi. gente ouve muito isso. Assim como a gente ouve muito também de gente que veio e deu certo e tá tudo certo, mas ele quebrou várias vezes para conseguir, né? E Entendi. assim, olhando aqui a experiência, não só né, decassegues que vieram para cá, ou até pessoas daqui mesmo, que para o cara estar bem hoje, ele quebrou várias vezes. Ah, ok. Ninguém acerta. Ok. Ninguém acerta de primeira. Cara, é muito Não, difícil. entendi. É a É muito. insistência, né, Andy? Ok. Insistência, persistência, né? Ok. Então, e aí esse foi, né, voltando ali, esse foi meu primeiro trabalho, basicamente, aqui, né? Foi Certo. indo lá, mas só para ajudar ela, e assim, né? Tinha meu cunhado, minha cunhada tal. E aí era engraçado, porque eu ia realmente para ajudar, sabe? Não via ali, vou aqui, vou ganhar uma grana, não pensava nisso. Mas Entendi. ainda meu cunhado falava, não, a gente tem que pagar alguma coisa, tal. Isso foi em 2014, cara. Ah, tá. Aí, Foi uma é, fase de adaptação sua, né? De volta ao Brasil, isso, né? isso, isso, Ok. isso. E Entendi. aí, quando você chega assim para trabalhar num lugar desse, cara, você faz tudo, né? Você lava Entendi. banheiro, você limpa chão, você fica ali na balança, era aqueles por quilo, né? Que acho que no Japão nem sei se deve ter, Ah, pelo não, menos na minha não. época não tinha, né? Então, Sim. era o por quilo.
Então, você fica ali na balança, você vai para o caixa, você vai dar uma olhada ali no Richô, onde tem, né, os alimentos e tal. Então, são várias funções que você faz ali, né? E tudo é experiência, né, cara? Tudo Entendi, você vai pegando, né? Então, esse entendi. aí foi a minha primeira experiência aí como, né, como um Volta ao profissional Brasil. aqui no Brasil. Isso, Entendi. isso. Ei, Andy, E, desculpa, né? Minha primeira pergunta eu já atropelei muita coisa. é, Mas não, mas tá tudo sim, certo. ok. Não, Mas eu acho que é. ah, Aham. não, vamos voltar lá atrás, né, um pouquinho. O que eu acho interessante de você, Uhum, né, da tua figura, uhum, da tua pessoa, é aquilo que uhum, você falou. Eu te conheci aqui no Japão, né? A gente teve bastante contato, né? E o que uhum. foi interessante para mim é que você estava bem adaptado aqui no Japão. Você tinha assim Isso, um japonês fluente, muito bom. Eu vou até sim. contar um caso aqui para quem estiver assistindo a gente, né? Você foi a primeira pessoa que me ensinou a fazer a vistoria da minha própria moto, coisa que ninguém fazia aqui, né? Brasileiros, Brasileiro não né? fazia, geralmente, Você um isso. dia se falou, não, o Uhum, Edson é fácil, não é aquela coisa assim, rígida, militar, que todo mundo pensa que a vistoria de veículos é aqui, né? Eu falei, poxa, uhum, que legal, e você foi lá, me ensinou como eram os trâmites e tal, né? Eu vi uhum, que você estava bem ambientado, né? E uhum. o interessante, né, que quem volta é porque não está satisfeito com a vida aqui, mas foi ao Isso. contrário do que aconteceu com você, né? Foi isso, né? Exatamente, Sim, exatamente. Não era o poxa, meu caso. sim, sim. Na verdade, era totalmente o contrário. Eu sabia exatamente como viver no Japão e não Sim, tinha ideia de como era viver no Brasil, porque eu fui muito moleque para o Japão, né? ok. E no período em que eu estive aqui, até meus 16, 17 anos, nunca trabalhei, né? Só Sim. estudava, né? Então, não tinha nenhuma experiência, não tinha carteira de trabalho. Minha primeira de carteira de trabalho eu tirar com 34 anos. Então, eu fui lá no Poupa Tempo, lá a mulher olhou e falou, nossa, que vagabundo esse cara. Porque ela não sabe da minha história. Sim, lógico, sim, sim, entendi. Mas você veio com seus pais aqui para o Japão ou veio sozinho? Como foi? Não. Ah, Eu fui só, na verdade, assim, eu tinha alguns parentes aí já, né, na época, mas eu tinha um amigo que estava aí na região de Kanagawa, que é onde a gente se conheceu, né, ok. e aí quando me surgiu a vontade de ir para o Japão, né, meus pais não precisavam ir, estava tudo certo aqui, e eu sempre tive uma vida, tipo, eu também não tive motivos para ir para o Japão, aí fique bem claro, sabe? Não tinha nenhum tipo de problema, sempre estudei em Sim. escola particular, meu pai sempre proporcionou muita coisa boa para mim, né? Uma boa educação, tal. E aí, quando eu decidi ir para o Japão, foi um estralo que deu, eu falei, queria ir lá ver como que é, né? Tá, E aí nunca conhecer. tinha trabalhado, né, cara? E aí esse meu Ah, amigo que estava aí na região de Kanagawa, ele falou assim que eu criei a ideia de ir, então aí a gente começou a entrar em contato com o pessoal do Japão para poder viabilizar esse processo, né? E aí com esse meu amigo aí ele falou, olha, tem aqui uma oportunidade, como eu era menor de idade, né? Tem uma oportunidade que você pode se encaixar aqui e trabalhar. certo. E aí eu fui, e aí com 2 semaninhas de Japão já estava morando só, né? Poxa, E assim, sabia nada, né, cara? Não sabia falar nada. Eu sabia 2 palavras, cara, porque eu convivia muito com a minha avó japonesa, e assim, 2 palavras totalmente desconexas, né? Tipo, uma era makurá, que é travesseiro, porque minha avó falou, cadê o makurá? Não sei o quê. E a outra era naço, berinjela, cara. Por quê? Por quê? Porque eu adorava berinjela com missô e minha avó fazia. Então, quando eu era pequenininho, eu pedi para ela fazer naço, né? Cara, só entendi, sabia isso. Só sabia, não entendi, sabia mais cara. nada. Só que Pô, que naquela legal. época era diferente, né? Ali em Sim, 97, 96. Eu não sei como funciona hoje, já estou muito tempo, eu estou aí 10 anos longe do Japão, né? Mas naquela sim, época existia ali a empreiteira que tinha ali o Tantocha, que realmente dava sabe, levava para fazer compra, era naquele sentido ainda, né? Eu certo. sou da época do caminhãozinho que vinha até o estacionamento do Apato, sabe? E você Entendi, fazia as compras ali, alugava a fita VHS do Fantástico da semana passada, né? entendi. Bons Eu tempos, hein, sou meu? dessa Bons época. tempos. É, sou Poxa, dessa época.
Não, sua trajetória é legal também, né, Andy? Porque tudo que a gente falou até agora, mas você tem boas lembranças do Japão. Você tem uma boa impressão do Japão, né? Você não é Sim, aquela pessoa sim, que sim. largou aqui, eu tive decepções ali, não, né? Ao Sim, não, contrário, né? não, Você, não, né, tem não. boas lembranças, né? Que legal isso, Não, né? de jeito nenhum, de jeito Poxa, nenhum. entendi. Eu acredito muito que, assim, qualquer coisa que a gente passe aí pela vida, né, seja lá o que for, seja de positivo ou negativo, né, é importante para você, porque é o que te faz o hoje, né? Sim, Hoje eu lição de sou o vida. resultado, hoje e agora é 9h45 aqui da manhã, dia 12/10/2024. Agora eu sou o resultado de tudo aquilo que eu vivi. Então Ok, não teve nada que eu vivi que não foi importante para eu estar aqui agora, entendeu? Então, eu entendi. não tenho nenhum problema, assim, com relação a isso. Se hoje você me falasse assim, cara, e aí, você tem vontade de voltar para o Japão? Cara, eu Entendi. diria que não, porque eu já estou muito bem aqui, Sim, entende? ok. E assim, quando a gente faz essa movimentação, né, que a gente eu saí com 17, aí fui para o Japão. Aí eu criei ali uma vida, né? Aí Certo. eu desfiz de uma vida aqui, que poderia ter sido muito boa também, né? Estava, né, bem educado ali e tal, tudo. E aí eu criei uma outra vida. E aí, quando eu decidi vir para cá em 2013, cara, é uma vida que eu desfiz e criei outra vida aqui, que muda Sim. tudo. Então, assim, aí agora eu tenho 44 anos. Não sei se eu tenho saco para criar outra vida de novo, entende? Ah, É bem esse entendi. ponto, né? Certo, Entendeu? certo, Porque eu já fiz a movimentação, né? Eu fui, certo. voltei e tal, né? Então eu não sei se eu teria. E assim, é claro que se houvesse aí uma necessidade extrema de, putz, o financeiro, eu sei que no Japão as coisas não tão fáceis, né? Principalmente para quem mais velho aí de Japão, né? Foi em 88, 89, não tem nada a ver com o que é agora, né? Mas a não ser que eu tivesse aí uma necessidade realmente, né? Que me fizesse voltar para o Japão, eu voltaria, mas em último caso. Por quê? Porque eu também aprendi a viver aqui. Certo, Então eu entendi. aprendi os caminhos daqui, né, cara? Entendi, Então, entendi. é. Tá. Ah, E aí você foi tem assim. uma boa qualidade que você tem como pessoa, né? Eu acho que é você se adaptar fácil, né? A várias situações, né? Tanto Brasil, Sim, Japão, né? Né? Você isso. tem facilidade de adaptação, né? É isso É que isso. é uma É, boa é qualidade o tua. efeito camaleão, né? Onde Ah, você vai, você tem que, né? Você tem que ali se adaptar e viver da melhor forma, né? E ok. aí, dentro de uma situação, de um país difícil que é o Brasil, ou tão difícil como é o Japão hoje em dia, né? Sim, Você tem que se adaptar. Dentro certo. daquela dificuldade, você vai fazer o melhor para Entendi. conseguir o melhor para você, né? Ok, Então, eu acredito muito nisso mesmo, né? E certo. foi o que aconteceu aqui no Brasil, né? Com a minha Entendi. vinda. Entendi. E Anderson, assim, o motivo de eu ter escolhido, de ter te convidado, né, para participar Certo, desse bate-papo, dessa entrevista, eu acho que você certo. vai servir de inspiração para muitas pessoas, porque você, diferentemente da maioria que volta para o Brasil, a maioria que volta quer empreender, abrir o próprio Sim, negócio, abrir o próprio comércio, mas você foi na contramão disso daí. Você, com 34 anos, né, você tinha o segundo isso, grau incompleto, você isso. pensou em estudar, se formar, fazer faculdade e seguir carreira numa empresa. Conta um pouquinho sobre isso. Por que você decidiu ir por esse caminho, né, e não pelo caminho do empreendimento que a maioria vai? Sim. Conta um pouquinho sobre Então, isso. na Sim, verdade, o que aconteceu no início? Meu pai, ele já não atuava mais na área que ele atuava na época que eu era mais jovem, né? E sim, ele estava com uma grana e ele queria fazer alguma coisa. E aí aí ele teve uma ideia junto com um colega nosso de abrir uma distribuidora, né, de produto alimentício. E certo. aí eu comecei a trabalhar junto com o meu pai, né? Ok, Então ele era o empreendedor, eu era ali o funcionário dele que fazia ali a parte operacional, eu cuidava do negócio, né? E assim, a gente se vinculou a uma empresa de Ribeirão Preto, de produto alimentício, de pão de alho,
E com o tempo, essa empresa ela mudou a diretoria dela, a gerência dela, e eles decidiram cortar alguns distribuidores. Então a gente acabou sendo cortado e a gente era muito novo, a gente ainda não tinha diversificado o mix de produtos. Por exemplo, eu represento essa empresa, mas eu posso representar outra empresa também, ou a outra, e aí vai a empresa X, Y, Z, entende? Então, isso fez com que eu entendesse, aí isso acabou não dando certo por conta disso, e assim, a gente até poderia ter procurado aí novos meios, tal, tudo, mas a gente entendia que era muito difícil. Por quê? Porque é aquele negócio. O cara que começa um negócio hoje aqui no Brasil, ele nunca saiu daqui, o cara Sim. tem 35 anos. Cara, o cara tá 35 anos aqui entendendo o negócio, para ele Sim, começar a fazer o que quer. E a a gente era dinâmica, os trâmites todos, né? e a Sim, gente era muito novo, entendeu? Talvez hoje, se eu fizesse alguma coisa ligada a uma distribuidora, talvez eu ficaria muito bem. Se eu fosse um empreendedor hoje, talvez eu ficaria muito bem, até pelo conhecimento que eu adquiri, pelo networking que eu fiz, né? ok. Então, talvez hoje eu ficaria bem, mas no início foi assim. E aí, putz, não deu certo, aí eu falei, caramba, e agora? E assim, cara, preciso procurar um emprego, preciso ter uma renda, né? Sim, E assim, não sabia como procurar emprego, cara. Não sabia como procurar emprego. Nunca trabalhei aqui, né? E aí o que que eu fiz? Eu recorri a uma agência de empregos que ela é certo. voltada para japoneses. Poxa, que legal. Sim, Entendeu? Então é uma empresa, não vou citar nomes, ela tem aí no Japão e tem aqui no Brasil. Então aí ok. no Japão ela faz um agenciamento de brasileiros que querem procurar, que querem trabalhar nas empresas japonesas, e aqui ela tem o contrário. Por exemplo, um japonês nato do Japão, que ele é formado, ele trabalha na Mitsubishi do Japão, ele quer vir trabalhar aqui na Sony do Brasil, um exemplo, ou Certo. na Nissan do Brasil. Essa empreiteira, digamos assim, daqui, ela faz esse movimento contrário, cara. E aí muita Entendi. gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso, mas existe, tá? E aí eu descobri, e aí eu fui atrás. E Poxa, aí eu ó, levei meu currículo, eu me tá, levei meu currículo em japonês, porque eu não tá. sabia fazer um currículo em português. Entendi. Olha a coisa, né, Andy? Você falou assim, eu não sabia procurar emprego. E olha o que você procurou, você achou, na verdade, né? Sim, sim, Foi pela sua sim, batalha, sim. Entendi. sim, Entendi. sim. Continuei, desculpa aí, continuei o que aconteceu e Não, tal. tranquilo. Tá. E aí, cara, surgiu uma vaga lá, né? Eu tinha mandado meu currículo, eles entraram em contato, e aí surgiu uma vaga para uma rede aí eu prefiro não citar nomes porque eu não sei se de repente né, isso pode, mas assim, bem claro, é uma rede de Gyudon que é muito famosa aí no Japão e que tem aqui no Brasil em vários lugares, tá Não certo? precisa nem falar o nome, Então, ok. pronto. E aí eu falei assim, tá, legal, vamos lá ver, né? Tá. E aí eu fui. Não compreendo. Peraí que o meu Siri entrou aqui. E Não, tranquilo. aí eu fui chamado, aí fui para uma entrevista. A entrevista eu fiz em japonês, porque o chacho dessa empresa japonesa, ele é Sim. japonês, Ok. né? E eu fiz com ele, com o chacho, o cara que é o número 1 da empresa aqui no Brasil, que está crescendo cada vez mais. Cara, tem Ok. até em Sorocaba já, pra você ter uma ideia. Eles estão Sim. expandindo de forma assim gigante, né? E assim, e aí o que que acontece? Aí eu entrei para trabalhar lá, e aí eu não tenho problema nenhum em falar, meu salário era R$ 1.350 na época, né? Em 2014 não era um salário, era acima do salário mínimo, Mínimo, né? ok. Mas acabou sendo muito pouco ainda, né? E Sim. assim, o que que acontece? O que que acontece com a gente que vem do Japão, né? A gente está acostumado com tudo melhor, né? Nosso poder aquisitivo é muito grande, né? Então a gente tem aí muita facilidade em comprar, adquirir tudo aquilo que quer. E quando a gente chega aqui no Brasil, esse é o nosso maior impacto que a gente tem, é isso, né? Tipo, eu não tenho mais o poder aquisitivo que eu tinha, né? Sim. Eu não posso ver na TV um carro e falar assim, vou lá com a minha CNH, sem nenhum ien no bolso, e ir lá e comprar financiado, que nem dá para fazer no Japão, né? Então Sim. aqui as coisas são muito mais difíceis, né? Então, esse é o primeiro impacto que você tem. E aí, para que você não sofra com isso, o que você precisa ter inicialmente é humildade. Você tem que Ah, ser ok. humilde.
Você tem que ter, assim, é o início de tudo, para você conseguir qualquer coisa aqui. Você tem que ter a humildade de falar, putz, lá eu ganhava 4 ou 5 mil dólares, 400, 500 mil, 300 mil, né? E aqui eu vou ganhar R$ 1.350. Mas você tem que estar ciente de que é a sua nova realidade. Você tem que ser humilde para isso. Se você não for, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ah, não, eu aqui no Japão, eu ando com eu não sei qual, hoje em dia quais são os carros legais aí, mas eu ando com um sedã da Toyota, 6 cilindros, e quando eu chegar no Brasil, eu não quero decair, né? Eu quero chegar com esse carro também. Cara, é o primeiro erro que todo mundo faz. Sim, verdade. Carro, É verdade. carro no Brasil, um custo gigante, cara. Assim, Sim, imensurável o custo para você ter um carro no Brasil, né? sim, sim. É Então, verdade. quando você fala aí de geração Z aí, o meu filho Christian, ele não quer ter um carro, né? Quando ele fez 18 anos, a Flora falou assim: ó, filho, tá aqui, vai lá, vou pagar aqui para você tirar sua primeira habilitação, para depois você ter o seu carro. Ah, não quero, mãe, não quero nem tirar habilitação. Ah, por Poxa, quê? Ah, porque eu tenho mobilidade, tenho Uber, tenho metrô, né? O Christian estudava na Paulista e não se importava com isso, né? entendi. Então, agora você imagine, aí você conhece isso aí, você veio para cá recentemente. Imagine estacionar um carro na Paulista. Ah, verdade. É verdade, com Entendeu? certeza. Agora o Sim, metrô, o Trianon MASP já tem a boca ali da saída na frente da escola dele, pô. Que eles estavam ali no prédio da Gazeta ali, né? Da entendi. Paulista, você conhece muito bem. Então, Entendi. isso faz com que as pessoas não queiram ter o carro, cara, porque o custo é gigante. O Com valor de certeza. um carro é muito alto, né? Sim, Então, por isso que eu falo, você tem que ter aí, de início, você tem que ter humildade. Meu entendi. estilo de vida vai cair, não vou conseguir ir em restaurante que nem eu ia no Japão, você consegue ir almoçar aí, jantar sempre com os colegas aí no Japão, em restaurante você não vai conseguir logo de início, é bem difícil mesmo. Só que no Brasil também tem todas as classes aqui, né? Então, às vezes, com Certo. muito pouquinho, você também consegue se divertir muito, Sim, né? ok, entendi. Né? É adaptação, né? Aquilo que a gente falou, né? Isso. Tá. É É, você ter humildade e também querer se adaptar no lugar que você tá, né? isso. Entendi. Aí, Ah, então, e aí eu acho que esse é o ponto inicial, você ter a humildade, querer começar realmente e dentro daquilo que você tem possibilidade, né? certo. E aí eu acho que o segundo ponto, cara, depois da humildade, é você ser determinado, né? Ok. Tá, Então, assim, tá, eu tive a humildade para conseguir um trabalho de que eu ganho R$ 1.350, tá. mas eu tenho que ter aí um plano de carreira para mim. Eu preciso, beleza, hoje eu ganho 1.350, mas eu não preciso ficar a minha vida inteira ganhando 1.350, né? Então Poxa, você tem que ser determinado para falar, olha, daqui a tanto tempo eu quero já estar num cargo melhor aqui, né, dentro de onde eu estou, né? E depois de um tempo eu quero estar em outro cargo já, porque eu vou estar ganhando um salário X, e aí você vai galgando até você conseguir chegar realmente aonde você quer, entendeu? Então, eu entendi. acho que essa é a primeira coisa que você faz, no caso, você ter a humildade, Tá, ser determinado e depois disciplina, cara. Disciplina é sensacional aqui no Brasil, porque, assim, não vou falar de todo, não vou generalizar, mas ok. principalmente a gente que está no Japão, né, muitos de vocês que estão assistindo aí do Japão, vocês têm muita disciplina, vocês têm o horário ali certinho, 8 horas é o horário que entra, às 10 horas é o primeiro que ok, das 10 às 10h10, é tudo certinho, né? Sim, E aqui no Brasil as pessoas são mais despojadas, digamos assim, são mais tranquilas, né? flexíveis. Então, Ok. quando você vem do Japão com essa disciplina já na veia, Sim. você já se sobressai, Ah, entendi. Entendi, cara. entendeu? Entendi. Certo, certo. Você já se Tá, sobressai, porque você já é entendi. um cara já focado. Então, não importa qual lugar você vai trabalhar, Tá, as pessoas já vão começar a te ver de forma diferente, porque certo. você é aquele cara que entrega aquilo que você precisava no prazo que você precisava entregar, né? Entendi. E você Tá, entrega às vezes antes. E aqui no Brasil os caras são um pouco mais tranquilos, né? Por exemplo, tem que entregar, eu mesmo, na minha função de hoje, eu tenho que entregar um relatório meio-dia. Cara, vai estar lá, meio-dia vai estar certo. lá.
né? Entendi. Mas, Entendi. mas acontece de, tipo, no dia seguinte, 1h30 da tarde, o meu colega falou assim, ó, eu ainda não mandei. Ah, Entende? entendi, entendi. Entendeu? Não, Eu ainda assim, não enviei. você não está entrando no mérito do aqui é certo, aqui é errado, esse é melhor, esse é Aham, pior. São aham. situações, né, que você vai se adaptando Isso. e É, você, por exemplo, como que se diz, você faz o melhor para você, né? é Eu entendi o isso. que você quis dizer, entendi. É isso. O Anderson, É. assim, cortando, né, mas você admite que você voltar para o Brasil, né, com 35 anos, casado, com filho, e você voltar a estudar, você tem que ter, como fala, você tem que ter um foco, uma meta muito clara e objetiva, né? Como é que você Uhum, conseguiu isso? Porque não é para todo mundo, né? Ter esse pensamento de falar, não, vou começar a estudar agora, com 35 uhum, anos, uhum, casado, com filho. uhum. Como que funcionou isso para você? Eu acho que é importante você falar isso, Cara, eu já te respondi. Os certo? 3 pilares. A humildade, para você estar lá no meio de um monte de moleque. Ah, ok, tá, certo, A determinação de eu preciso fazer isso, eu vou fazer até o fim. E a entendi. disciplina, que eu tenho que dar foco todos os dias nisso aqui. Ah, Entende? entendi. Foi isso, foi esses três motes que você pegou e vamos para cima. Em teoria, se você tiver esses três, e aí, acho que tá o pulo do gato. Nesse período que eu fiquei no Japão, aos 17 anos, eu conheci muita gente muito boa, cara. Muita gente Certo. muito boa, muito cara muito fera mesmo, que tava ali igual eu, Decassegue, caras inteligentes, cara que entende de robótica, cara que manja de muita coisa. Hum, E esse cara, ele tá tão acostumado ali fazendo a mesma coisa de sempre, que ele não percebe o quão bom ele é. Então, quando se fala assim, e aí, você não tem vontade de voltar para o Brasil? Ah, minha família tá lá, tenho vontade sim. Ah, mas cara, pô, é difícil, tal, tudo, né? entendi, Porque às vezes ele não se valoriza. Ele não entende entendi. que o que ele sabe fazer, ou a pessoa que ele é, às vezes o cara só aperta parafuso o dia inteiro. Só que às vezes ele é tão inteligente, ele é tão visionário, que ele se prende ali dentro da fábrica e ele não percebe que ele pode ter um potencial e ele pode, de repente, se ele almeja vir para cá para ficar perto da família dele, a idade vai passando, né? Os pais vão envelhecendo e aí, pô, agora eu queria estar junto com os meus pais, não queria mais estar aqui. E aí o cara ele perde um pouco da autoconfiança aí no Japão, muito por conta de todos os dias você seguir sempre, geralmente, na mesma rotina, né? Entendi, E entendi. assim, uma das coisas que nos motiva muito, eu entendo que isso nos motiva, eu já tenho uma equipe de pessoas que trabalham para mim na minha gestão, né? E Certo. uma das coisas que motiva muito é quando você é elogiado, quando você faz um bom trabalho, determinada coisa, você é elogiado por isso, né? E a gente sabe que no Japão não existe. Qualquer coisa que você faz é obrigação sua, né? Não Ah, tem disso. ok, Você entendi. faz um trabalho, não vai vir lá o diretor e falar, cara, muito obrigado pelo seu trabalho, foi sensacional que você. Não existe isso, Tá, né? tá. É uma coisa mais Entendeu? automática, né, na verdade, né? É Isso. robotizado, na verdade, vamos falar assim, né? Entendeu? Então, Entendi. essa parte é uma parte que aí eu vejo um ponto mais negativo com relação ao Japão, porque daí, de repente, você tem ótimos talentos dentro de uma fábrica. Eu sou o japonês lá, o Kacho lá, o chefe do setor. Certo. E de repente eu tenho um cara ali que ele é brilhante, mas eu trato ele igual a todos. Puta, Eu não entendi. desenvolvo esse cara, sabe? É verdade. Eu Não não tem essa trabalho esse mentalidade cara, aqui no Japão, entendi. eu não trabalho Hum, esse cara para que ele se torne ali um cara que vai puxar os vagões, né? entendi, No Japão certo. existe isso. Então esse é o ponto que quando eu comparo o Brasil e o Japão, aí o Japão acho que deixa muito a desejar para o brasileiro que está aí, porque tem muito cara aí que é melhor do que o Chain japonês. O cara é sensacional, o cara sabe como fazer. Mas aí você vê o Chain entrando ali, ele acaba de sair da escola com 20 anos, você está 10 anos na empresa, o cara já virou já o chefe do seu chefe, e você continua lá, mas você sabe mais do que ele. Entendi, entendi. Não tem o Você sabe mais. desenvolvimento da potencialidade da pessoa, né? Entendi. É isso, entendeu? Boa Então, assim, observação. então essa é a parte que eu acho ruim, né? Tá. E aí, voltando um pouquinho, né, quando eu trabalhei nessa rede, eu Sim, percebi lá que, para mim, para eu ter um crescimento lá, ia ser muito difícil, certo. Ok. porque, assim,
é um restaurante que tem ali a gerência, e eu entrei como trainee de gerente já, então em teoria eu entrei já numa boa posição, até porque eu fiz entrevista com, né, e com o próprio japonês, tal, ele entendeu que eu tinha muitas coisas do que ele tem lá né, nas lojas do Japão, porque é disciplina, né, aquela coisa de, né, de cumprir horários, né, cumprir com as tarefas, tal, então eu já entrei assim, isso, então eu já entrei assim, mas eu entendi que não tinha muito para onde crescer. E mesmo que houvesse ali um bom crescimento, seria difícil eu conquistar algum salário, algum rendimento que eu almejava naquele momento. Então, por isso eu saí de lá. Certo. Eu saí, isso. Eu saí, e aí eu tenho um tio que ele tem empresa, eu fui trabalhar um tempo com ele, e ele é um empreendedor ex-Decaseg também, Certo. quebrou também. Hoje o cara tá, assim, ele trabalha na área de papel, né, papelarias, né, e assim, hoje ele já é um distribuidor de papel, ele tem a papelaria, mas ele é um distribuidor de papel, enfim, e ele é um cara que já conseguiu muita coisa. Se ele quiser, ele é jovem, 50 e poucos anos, mas você fala, eu quero parar de trabalhar hoje, ele vive muito bem pro resto da vida dele, o filho dele vai viver bem também, porque ele já conseguiu muita coisa, e ele também é um ex-Decaseg, entendeu? Entendi. E aí eu fui trabalhar com ele. Esse é aquele exemplo que você falou, que bateu a cabeça, caiu, voltou, se levantou de novo. Entendi. Cortaram a luz dele, sabe? Não pagou a luz, cortaram a luz do cara, entendeu? Entendi. Tá. Entendeu? E assim, o cara sofreu bastante. Mas hoje ele tá. Só que assim, o negócio é dele, ele não precisa trabalhar, mas a papelaria dele abre às 9. Das 9 às 18h30. 9 horas ele tá lá. Entendeu? Ele não precisava nem ir. Tá. E Anderson, conta pra gente, qual é a sua formação acadêmica atual? Você voltou para o Brasil, tal, e conta para mim, para quem estiver nos assistindo, sua formação acadêmica atual, por favor. Então, eu fiz, eu fui, como eu fui sem terminar, né, o colégio, né, que agora é o ensino médio, né, ensino médio, colegial, né, isso. E aí eu fui pro Japão sem terminar, vim para cá, fiz um supletivo, terminei, e aí eu entrei na faculdade de administração, aí eu fiz a administração, e recentemente eu já estou fazendo uma outra faculdade, mas assim, essa minha primeira faculdade foi eu mesmo que custei, eu mesmo que paguei, né? Eu paguei durante os 4 anos, é mestrado, né? Então eu mesmo paguei ali com os meus próprios recursos. E já nessa segunda faculdade, a empresa que paga, eu fui convidado, na verdade, pela empresa aí para fazer, então todos os custos são deles, tudo, né? Então eu não pago nada, e aí eu estou fazendo mais uma faculdade de gestão comercial nesse momento, né? Então eu já tenho, eu estou aqui há 10 anos, e aí fiz essa parte do supletivo, fiz os 4 anos, e agora eu já estou entrando em outra, que vai me ajudar bastante aí, principalmente até para cargos dentro da própria empresa. Eu trabalho dentro de uma multinacional que atua em mais de 100 países, e é uma empresa sem fronteiras. Se de repente surgir uma vaga na África do Sul e eu me inscrever e eu tiver apto aquilo, eu vou para lá, tudo certo. É um mundo muito grande de possibilidades que a gente tem, entende? Poxa, que legal, então, parabéns. Isso. Pô, e Anderson, e é uma empresa alimentícia, né? Do ramo alimentício, entendi. Isso. Exatamente, o que você faz na empresa? Qual o teu cargo, tua função? Eu, assim que... Só para dar o contexto, né? Então, assim que eu saí do lado dessa rede de restaurante fast food Gyudon, que tem aqui no Brasil, eu estava conversando com um amigo, tal, falou, pô, precisa arrumar um emprego, tal, fui trabalhar com um tio, né? Só que aí eu queria seguir um rumo diferente, né? Uma carreira dele. E apesar de muitas vezes ele fala, não, cara, fica aqui, fica comigo, tal, tudo, mas eu queria, sabe, fazer alguma coisa diferente, sempre fui muito desbravador mesmo. E aí um amigo falou assim, olha, eu tenho um conhecido numa empresa também, que também é uma multinacional alimentícia aqui, e aí ele falou o seguinte, ele falou, ó, eu tenho um amigo que ele é supervisor de merchandising lá nessa empresa, e ele pode conseguir um trabalho para você. Eu falei, pô, legal, né?
E aí, beleza. Falei, não, tá ok. Me apresentou, fez a apresentação, e aí já começa, né, um outro pilar, que aí tem os 3 pilares que eu falei, o outro, networking, você conhecendo pessoas, você não precisa saber como faz, mas você Certo. tem que conhecer alguém que sabe como faz, Sim. né? E Ok. você sabe que eu pregava isso muito no Japão. Às vezes você me ligava, ô, Andy, como é que faz? Eu falei, cara, eu não sei, mas espera aí que eu vou fazer uma ligação que eu vou... Ei, Andy, não, deixa eu até explicar aqui para o pessoal que está assistindo, né? Uhum. Você é tão espetacular nisso daí. Eu não vou explicar o motivo, mas um dia eu falei assim, Anderson, eu preciso falar com um militar norte-americano de alta patente aqui no Japão. Eu falei assim, até meio que brincando com você, mas eu precisava mesmo, né? Uhum. Mas falou, Uhum. não, eu conheço a esposa, que é brasileira, eu vou te apresentar. Eu falei, não, mas não é possível, cara. Você lembra Uhum. disso ou não? Você lembra ou não? Lembro sim, lembro sim. Foi um momento importante aí na sua vida. Você precisava Sim. aí abrir novos caminhos aí, né? Elucidar algumas coisas, eu lembro. E, pô, foi legal, foi legal. Então é isso, Entendi. né? Você não precisa exatamente saber como faz, mas se você conhece alguém que sabe como faz, legal. Ok, E aí, esse cara dessa empresa, ele falou assim: olha, não conhecia ele, a gente tem amizade até hoje. Tem um cachorro, eu tenho 4 cachorros, né? Tem um cachorro que foi ele que me deu. Assim que o cachorro dele teve filhote, ele veio e me trouxe e falou: isso aqui é seu. sim. E aí ele falou assim, ó, eu tenho um emprego para você, cara, só que é assim, é um emprego Ah, de promotor de vendas. Nem sabia ah, do que era. sim. Assim, o nome é até bonito, né? Promotor de vendas, né? O que esse cara faz, né? Esse cara Ah. promove vendas. O que é isso exatamente? Cara, é nada mais que você ficar no mercado, pega um supermercado e ficar lá repondo mercadoria, né? Então aí, Entendi. né, eu tava ali, né, naquela situação lá, e antes de Tá. conseguir esse emprego, muitas vezes eu falava para a Flora o seguinte, falava, caramba, eu vejo aí muitos profissionais aqui trabalhando aqui no Brasil, e eu sei que eu vou conseguir desenvolver um trabalho igual desse cara, ou até melhor desse cara. Eu sei, só Certo. que ninguém sabe que eu sei isso. Então ninguém me convida. Ok. Ninguém vai me chamar, ó, tem um cargo legal aqui que eu acho que vai caber para você legal. Tá. Porque eu tinha um network muito baixo, muito pequeno, né? As pessoas não me Certo. conheciam. E, e assim, não tinha muito conhecimento. E aí foi quando. Aí eu falava meio que num tom de desabafo, né? Caramba, eu conheço muita gente, mas ninguém sabe o que eu posso fazer, qual é o meu potencial. E aí Hum, esse cara falou: Ó, meu, eu tenho esse trabalho, cara. Você tá tá. afim? Aí ele falou assim: depois de um tempo, você pode de repente ir para as vendas, né? Porque aí já muda. Quando você é vendedor, né? Sim. Você já muda já o salário, tudo vai mudando já. E a partir do momento que você aprende a ser vendedor, você vende qualquer coisa. Ok. Você fala: ó, tem um Boeing 737 parado na minha garagem, preciso vender ele. Se você é vendedor, você vende, entendeu? Ok. Mesmo que você é um vendedor de brigadeiro e beijinho de festa, você vai Certo. conseguir vender o Boeing, entendeu? Então, e eu almejava pô, ali a vendas, né? Mas aí não tinha vaga na época. E aí eu falei, não, beleza, eu aceito. E aí fiquei ali trabalhando de reposição, ficava lá, repondo margarina, repondo lasanha congelada, né? E assim, aí entra muito naquilo que eu falo. Quando a gente está no Japão, que a gente dirige esses super carros que tem no Japão, que a gente vai passear no outlet, faz compra na loja de tal marca, a gente se torna muito poderoso aí no Japão. A gente tem um poder aquisitivo legal. E quando Certo. você chega aqui, se você não tiver humildade para você entender que o trabalho de ficar repondo margarina, que custa R$ 5, né, cada unidade, você ficar lá repondo, é importante para você, não vai dar certo. Você tem que Ah, ter essa entendi. humildade se você quer começar realmente do início. Certo, E certo. aí eu comecei como promotor de vendas, aí fiquei um período ali. Só que é assim, outra coisa que aí eu sempre preguei, né? Eu vou ser o promotor de vendas. E aí essa empresa, ela deve ter um quadro, só aqui em São Paulo, de uns 300 promotores de venda. Pessoas que fazem o mesmo trabalho igual o meu. E aí o Certo. que eu pensava? Eu falava, caramba, eu preciso ser o promotor de vendas, né, o cara que repõe, mas eu preciso ser o melhor promotor de vendas. Certo. Me Eu preciso sobressair. ser o melhor. Porque aí eu me sobressaio. E assim, para mim, ser o melhor não foi muito difícil, entendeu? É só ter os pilares, né? A humildade, a disciplina, a determinação, tal. Então, a primeira vez que eu fui fazer um roteiro, que eu passava por várias lojas, né? Ah, Geralmente os promotores de venda, quando ele ia apresentar o roteiro que ele queria fazer para o chefe dele,
ele escrevia ali no WhatsApp ou no papel, né? E eu já mandei planilhado numa planilha de Excel que eu mesmo fui desvendando, não tinha muito costume, né? E aí fui lá e fiz, esse é meu roteiro, aí coloquei esse roteiro no Google Maps, eu falei assim, essa é a sequência, e mandei pro então meu chefe na época. Isso foi com 3 meses de empresa. Aí o cara falou, porra, bicho, assim que aparecer alguma coisa, esse que você almeja, né? Qual o plano que você tem, né? Qual o plano de carreira que você tem, né? O que você pretende? E aí foi diferenciado isso comparado aos outros. Então chamou a atenção dele. Tá. E aí, com 4 meses... Anderson, te cortando. Qual foi sua resposta para ele? Eu quero ser o maior acionista dessa empresa aqui. Então, essa é uma resposta legal. Tá. Essa é uma resposta muito legal, porque o cara vai entender que você tem ali a ambição, né? Sim. Né? Eu quero crescer, né? Lógico. E só que eu resolvi ir por um outro caminho. Sim. Eu preferi ir para o caminho que estava mais perto de mim. Então eu estava ali como promotor de vendas, então eu falei assim, eu quero ser vendedor. Poxa. É um degrau mais só que já ia mudar muito para mim. E eu sabia disso. Então, ao invés de estou subindo uma escada, em vez de tentar subir 4 degraus ali de uma vez, eu falei, não, só quero um degrau. Só um. Né? Poxa, entendi. E aí o cara, com 4 meses, ele me colocou. Eu nem podia ainda. Aqui no Brasil ele funciona o seguinte: quando você entra numa função, só depois de 6 meses que você pode mudar essa função dentro de uma empresa. É uma regra de empresas, né? Ok. E aí, com 4 meses, eu fiz a entrevista para esse cargo e acabou dando certo, assim, eu me saí bem na entrevista, né? E assim, putz, cara, mas como que você se sai bem numa entrevista, sendo que você nem tem experiência, não tinha nada, no meu currículo era 0, né? Não tinha muita coisa, né? E assim, você, mesmo para quem ficou no Japão, não importa o que você fez no Japão, você pode usar exemplos de coisas que você vivenciou no Japão e aplicar eles na sua entrevista, entendeu? Ok. Então, por exemplo, né, uma das coisas que falou, mas por que você quer, por que você entrou aqui, né, uma das perguntas, por que você entrou aqui nessa empresa, a empresa do S gigante, né, Tá. e isso, a empresa do Chester, do peru de Natal, né, aí eu falei assim, porque, aí a minha resposta foi bem espontânea, mas foi uma resposta muito assertiva. Tá. Sim, porque apesar de eu estar muito tempo, né, fora do Brasil, eu já consumi o seu produto a 20 mil km daqui. Sim. Eu comprava o seu produto lá onde eu morava, no vilarejo que eu morava, chegava produto lá com o seu S gigante lá. Okay. Então é uma marca que eu conheço, é uma marca que eu confio, eu queria participar disso. Né? Isso foi um impacto pro cara, assim, tipo, puta, que resposta legal, porque eu não tinha nada para responder, cara. Sim. Eu não tinha. Sim, mas ele saiu muito bem, sim, poxa. Então, então eu me conectei com o meu passado para poder dar a resposta para o cara. Então, eu fiquei muito tempo no Japão, cara, chega lá, não vou nem saber o que responder, não. Você sabe, você vivenciou muita coisa aí, né? Com certeza, no Japão, né? Então, eu quero trabalhar na Volkswagen do Brasil, um exemplo. Quero trabalhar na Volkswagen do Brasil. Tá, cara, mas o que você fez? Não, já trabalhei em várias empresas de autopeças no Japão, fornecia para Toyota, para Nissan, eu entendo como que é rígido ali, a qualidade e tal, então por isso que eu entendi que a Volkswagen é uma empresa que é associada a essas empresas aí, tá no mesmo patamar. E por que eu não posso trabalhar na Volkswagen se eu já trabalhei numa Toyota? Mesmo que seja terceirizado, o cara não precisa saber né, como que era a sua empresa dentro do nicho ali, né? Certo, entendeu? Certo. Então tudo você pode vincular. Né? Entendi. Tudo você pode vincular com aquilo que você tem. Né? Entendi. E experiência de vida. Qualquer empresa que você falar aqui para mim, eu vou conseguir vincular alguma coisa da experiência de vida que eu tive no Japão. Certo, Entende? Entendi. Okay. Então, foi isso que aconteceu. E aí, sim, e aí, beleza. Aí passei aí para vendas, então eu atendia no varejo, né? No varejo menorzinho e tal. Atendia padarias, mercadinhos pequenos, eu era vendedor, né? Ia lá, vender os produtos, né? A empresa me cedia, e aí eu achei muito legal, porque eu nunca tive isso no Japão. Eu trabalhei em empresa no Japão durante 17 anos, e assim, a empresa, meu primeiro dia lá de trabalho como vendedor, a empresa vai me dar um carro do ano, né, me dar um celular, com todo ali, tudo já com plano de eu posso ligar à vontade e tal, que assim, eu fiquei 17 anos no Japão, país de primeiro, nunca tive isso, mas também a minha função não exigia isso. E ali eu assim,
achei aquilo sensacional. Eu falei, pô, que legal, né, cara? Que confiança, né, que uma empresa tem. Ela te dá um carro, isso foi em 2015, o carro era 2015, né? Era um carro popular, tudo, mas com ar-condicionado, tudo certinho, né? Tudo legalzinho, completinho. E aí, para mim, já foi. Eu falei, nossa, que legal isso, né? No Japão nunca tive isso, aqui eu já tenho. Entendi. Isso foi no meu primeiro trabalho ali. Anderson, desculpa, te cortando, mas a sua função como vendedor é tipo, assim, a visão que eu tenho, né? Você tinha um catálogo, você ia para os comércios e oferecia os produtos, seria isso? E fechava a Isso venda, mesmo. essa era a sua função. Isso aí. Ok. Essa é a função, e assim, a empresa ela já te dá um aparelho de telefone com um aplicativo de vendas. Nesse aplicativo tem um roteiro que você já vai fazer os clientes, que você vai passar, os clientes são da própria empresa, não é que você precisa caçar clientes, né? E você pode também fazer a abertura de novos clientes, mas aí você tem ali um menu com vários itens da empresa. Então essa empresa aqui, a primeira que eu trabalhei, tinha vários produtos, né? E aí você entra ali num ponto de venda, né? Seja um mercado, seja uma padaria, você faz a leitura de loja, chama Minuto de Ouro, né? Que é aquele momento que você entra, você olha, se é um restaurante, pô, o que o cara põe no cardápio? Do cardápio dele, o que eu tenho aqui que possa servir para ele? Que eu posso oferecer para ele. Isso, né? Então, basicamente é isso. E aí eu atuei aí nisso, né, durante 1 ano e 8 meses. Poxa, curto? Curto. E foi promovido já? Depois não, disso. Não fui promovido. Eu fui convidado por uma outra empresa, né, para ir para lá, mas ganhando o dobro do salário. Puta, que nas legal, mesmas cara. condições ali, né? No caso, carro, tudo, por curiosidade, né, Anderson? Por curiosidade, essa época de vendedor que você ficou 1 ano e 8 meses, seu salário era fixo mais comissão, seria isso? O salário é fixo, mas comissão na época, como vendedor, eu ganhava R$ 1.506, mas eu tinha uma possibilidade de ganhar até 120%. Então é baseado naquilo, isso. Qualquer cargo de vendas hoje aqui no Brasil, geralmente a comissão é 100%, 120%. Algumas empresas é 80%, né? Certo. Só que essas empresas já têm um salário base mais alto para poder compensar, né? Entendi. Então, a minha média salarial era em torno de... Eu era um bom vendedor ali naquela época. Eu fazia ali em torno de praticamente dobrava meu salário. Então, tinha ali, né? Então, e assim, quais são os benefícios? Você tem e aí tem o Roken do Japão, né? Você tem ali o seu... Seguro-saúde. Plano de saúde, esse plano médico, que é coparticipativo, ou seja, você não paga nada, você só paga um percentual daquilo que você utilizar. Então, eu vou fazer uma consulta, custa R$100, eu pago 30%, eu vou pagar só 30% para a empresa que é descontada em folha, né? Então, esses eram os benefícios básicos. Então, plano de saúde, odontológico. Plano odontológico é muito barato, cara, eu acho muito barato, assim. É R$15, sabe? Por pessoa dentro de uma empresa, né? Muito barato, eu acho. Poxa. E aí, como benefícios, tinha isso, tinha o carro, aí você tem o VR, né? Que aí é o Vale Refeição, que é em torno, na época, em torno de uns R$30 aí por dia, né? Que você ganha, né? Então, como você trabalha aí 22 dias, em torno de uns R$600, R$700 que você ganha só de VR, que isso acaba ajudando muito, né? E na época nessa época eu ganhava um salário um pouco mais baixo, né? Então, eu usava esse VR para fazer compras, e o mercado fazer compras, dá para você fazer compra com ele, é a mesma coisa que o Vale Alimentação, né? E aí eu fazia a compra de casa, e aí eu falava pro meu tio, né? Ele falou, vamos sair para jantar? Eu falava, então, eu fiz a compra de casa, sobrou um valor que eu posso ir uma vez no mês. Era contadinho, né? Então, aí às vezes ele me ligava e falou, e aí, já tá naquela vez, já virou o mês, a gente já pode ir. Muito regradinho, sabe? Que legal, cara. Então, é assim, você tem que fazer tudo, você tem que fazer desse jeito, você não pode fugir da realidade. No Japão, não, você vai comer a hora que você quer, onde você quiser, não tem erro, né? E aí... Planejamento, né? Tudo planejamento. Isso. E aí esses são os benefícios principais. Então, quando você tem o plano de saúde, plano odontológico, aí você tem o VR. Algumas empresas também têm o VA, que é o Vale Alimentação, mas nessa empresa que eu trabalhava, eles não davam o VA, mas todo mês eles davam uma cesta de produtos da empresa, que são produtos sensacionais,
no Ah, valor de, sei entendi. lá, R$ 300, né? Poxa, que E legal. geralmente é proteína, sabe? Proteína, Certo. né? Então, bem legal mesmo, né? Os benefícios, né? E aí, hoje em dia, cara, você tem uma gama de benefícios muito grande. Por exemplo, hoje você tem, como exemplo, você tem o Game Pass. Como funciona o Certo. Game Pass? Game Pass é a empresa, se ela for filiada ao Game Pass, ela te proporciona o seguinte: você pode descontar em folha ou num cartão de crédito, você que deseja, o seguinte: você paga uma mensalidade nesse Game Pass e você tem acesso a praticamente todas as academias aí de São Paulo. Poxa, Então, que por exemplo, eu tô legal. lá em Moema hoje, e aí, putz, surgiu um tempo livre aqui, queria fazer uma caminhada numa esteira, tal. Se você tem esse Game Pass, o próprio celular mesmo, o aplicativo, você entra ali, você nunca se filiou, nunca foi àquela academia, mas se for aceito no Game Pass, ela aparece pelo GPS, você pode ir lá nela e fazer seu treino, né? Então Poxa, são entendi. benefícios legais aí que praticamente todas as empresas têm, cara. Todas, mesmo as pequenininhas têm isso aí, né? Então é Entendi, bem cara. legal. Eu sou afiliado do Game Pass, não tenho ido muito, mas não tenho ido treinar muito, mas eu sou afiliado, então são várias coisas. E aí vem aí, quando a gente fala de benefícios, eu acho que o mais legal que vem, que tem assim, é o do carro, cara. A empresa que Ah, te dá o tá. carro, você tá Ah, feito. entendi. Porque assim, hoje um carro popular ele vai custar aí, um carro zero, vai custar 70 mil reais, que seja. E você vai pagar de seguro nele em torno de uns R$ 2.500 por ano, né? Sim, uma puta despesa, sim. Combustível, combustível você gasta uns R$ 1.000 por ano. Aí tem revisão do carro dependendo é uns 700, R$ 800, um carro popular, né? Dependendo da revisão, aí fica mais caro, que aí eles vão trocar mais coisas, né? Então você pode contar que você tem um custo com um veículo aí, um veículo zero popular, você vai ter no mínimo aí uns R$ 2.000, R$ 2.500 por mês. Então você ter um Sim, carro hoje em dia aqui é muito caro. é E muito quando caro, a sim. empresa ela te dá o carro, ela te dá o carro, o combustível, o seguro, ela te dá a revisão, é tudo por conta da empresa. Então esse é o Ah, maior benefício que tem, sabe? ok, entendi. Quando eu cheguei do Japão, eu comprei um carro, comprei um Nissan Versa na época, mas assim que eu tive o primeiro trabalho ali que me dava carro, rapidinho já me desfiz e Tá aí fui para certo. moto. Porque aí Tá certo. é, Entendi. E Anderson, é, então, aí você foi, não foi promovido, você foi convidado por uma outra empresa, né? Com o isso, dobro do isso, salário, e conta a partir disso daí, por isso, favor. Tá. isso, E isso. Não, a que legal. você está hoje? É a que você está hoje ou não? Isso, é a mesma que eu tô hoje, é a mesma que eu tô Poxa, que hoje. legal, cara. Então, Tá. e aí eu fui convidado por essa empresa para poder ir para lá, né? No caso, tinha um antigo gerente, um antigo supervisor de vendas que estavam nessa empresa que eu estava até aquele momento, que foram para essa nova empresa e me convidaram para ir para lá. E Certo, aí foi quando eu fui ir para fazer praticamente a mesma função. Eu ganhava o certo. dobro, mas para fazer o mesmo que eu fazia, né? Poxa, E aí, assim, depois disso, eu atendi esses clientes, né, desse perfil, que são clientes menores, né, tal. E aí veio o desafio aí um dia de, putz, cara, e aí? Você não quer já entrar para um cliente maior, para atender clientes maiores, rede de supermercado, faturamento de 1, 2, 3 milhões, né, que muda muito, né? Até então, o faturamento meu total era 300 mil, 200 mil. Você não quer sim, trabalhar para faturar jamais, né, com cliente rede de supermercado, que aí você se torna uma espécie de supervisor de contas, porque você tem contas de mercados, de redes, né? Tem rede com 55 lojas, e você vai atuar supervisionando aquilo. Você faz a venda, você entende como é que está o sellout, selling, como é que está a saída do produto, né? A questão de datas do produto. Putz, eu tenho um produto que eu vendi para você no mês passado que não saiu, então eu preciso que esse produto, você está com muito em estoque, então eu preciso de acabar com esse seu estoque. A gente faz um plano a gente coloca ali um investimento para poder reduzir, e quando você está passando, quando você está aqui no Brasil, que você vê aquela placa de promoção de tal coisa, é porque foi feita uma ação dessa, geralmente é pelo supervisor de contas, o cara que cuida daquela conta, né? poxa, que E legal. aí aceitei esse desafio e eu Tá, fiquei nesse desafio, cara, nessa atual empresa eu vou fazer 7 anos aqui. Então, os certo. primeiros 2 anos eu fiquei nesse canal menor do varejinho, e aí eu fiquei 4 anos
como supervisor de contas, né, onde eu cuidava dessas redes maiores, onde eu tenho um faturamento gigante, né, tal. Certo. E aí eu tratava basicamente isso, da negociação de volume, de cargas mesmo, pesadas para cada rede. E assim, tudo isso eu fui aprendendo aqui, cara. Aprendendo aqui. Entendi. Porque o que eu fazia no Japão? Cara, no Japão eu trabalhava em fábrica, igual todo mundo. Sim, Né? Não tinha nada que eu negociava no Japão, não tinha nada. sim, Isso eu fui aprendendo aqui, né? E entendi. aí, depois de 4 anos nessa função, e aí eu estava enrolando um pouco, né, nessa função, confesso, eu estava num momento ali bem tranquilo mesmo, onde eu já sabia tudo como fazer, eu estava num total ali, momento ali de conforto mesmo, né? E Sim, aí eu tenho hoje ela é minha diretora aqui, né? Um dos nomes famosos aqui da empresa que eu tô, né? Ela certo. era gerente na época e ela se tornou diretora recentemente. E aí ela me mandou um áudio e falou: E aí, filhão? Abriu uma vaga lá para supervisão de vendas, né? Que já é um cargo maior, onde você tem a sua própria equipe de vendas, né? Certo. E aí, filhão? Você vai se inscrever ou eu vou ter que te empurrar? Ela me deu Tá um certo. ultimato ali, né? Sim, sim. E aí foi quando eu falei: Não, vou me inscrever, né? Porque eu Ah, tá. ficava ali no meu conforto, tranquilo, né? Certo. E aí eu falei, putz, meu, porque aí, de repente, quando você se torna um gestor de pessoas, que aí é o que eu faço agora, respondendo a sua pergunta, o que eu faço agora, né? Quando Sim, você se torna gestor de uma equipe, você está cuidando, eu tenho 12, hoje eu estou com 12 na minha equipe. certo. Então, são 12 vidas, 12 famílias, 12 histórias, né? Sim, Então, você tem que ser muito assertivo, você tem que ser muito responsável para isso, né? E sim. até então eu só cuidava do meu, eram redes importantes, era um financeiro muito importante para a empresa, né? Uma grana muito grande que entra de vendas, mas eu não estava diretamente lidando com pessoas, eu estava lidando com o comércio, com financeiro. E aí Entendi. entra a parte de gestão de pessoas. Então hoje eu tenho uma equipe que ela vai da Zona Leste de São Paulo até Ubatuba. Eu Poxa, adoro quando eu tenho que ir para Ubatuba, porque, pô, você tá trabalhando aqui, dirigindo, e tá aquela orla linda de São Sebastião, assim. Tá? Da última vez que eu fui, tinha baleia, sabe? Foi agora poxa, 2, 3 meses atrás, sabe? que Pô, é legal. sensacional, né? Isso. E aí é Ah, impossível a gente não comparar, né? ah, Porque quando eu estou fazendo esse tipo de coisa, é meu trabalho, tal, tudo acaba se tornando normal. Mas aí eu certo. penso, pô, no Japão eu ficava dentro de uma sala, que era dentro de uma fábrica, que era dentro de um condomínio de empresas, e eu não via Tá. nada acontecer. Sim, Eu sei que hoje entendi. no Japão tem bastante gente trabalhando autônomo, caminhão, fazendo um monte de coisa que o cara é meio que livre. Mas até Certo. então, na minha época, cara, não tinha muito disso, né? Muito A gente preso, era né? tudo ali, ficava recluso dentro de uma empresa e acabou, né? Tem gente que Entendi. faz kaitai, né? Que faz um monte, fica livre, né? Então, e aí esse assim, são as coisas que eu vejo, e falo, putz, que legal, né? Aqui eu tenho essa liberdade, né? De poder parar a hora que eu quiser, comer a hora que eu quiser, tá a trabalho e indo para Ubatuba, Caraguatatuba, Entendi. o Alto Tietê, Vale do Paraíba, vou conhecendo muitas cidades, e aí, às vezes eu vou acompanhar algum vendedor em alguma rede regional ali, e aí acabo conhecendo ali o dono da rede, vai fazendo mais contato, e assim, pô, eu fui uma rede em Mogi das Cruzes, e aí o dono tava lá um dia, Certo. e aí, putz, a gente tá com a agenda muito apertada, acho que não vai dar para atender, não dá para atender. O cara olhou para mim de longe, falou assim: "Cara, eu conheço você". Eu falei: "Sério, cara?". Eu não lembrava do cara. Ah, Você conhece de onde, né? Ele falou: "Cara, eu tinha uma loja, quando eu comecei há ah. tantos anos atrás, eu tinha uma lojinha na Avenida Cangaíba. Você conhece bem o Cangaíba ali, Putz, né? Ele falou: sim. "Tinha uma lojinha na Avenida Cangaíba. Eu lembro que você ia lá com a pastinha na mão vender para mim, cara". Eu falei: "Pô, é mesmo". Ele falou: "Pô, aquela loja era ruim de venda". Eu falei: "Rapaz, era ruim mesmo", né? E a gente deu risada ali. Falou: "Não, não, vem cá, senta aqui, ó, já toma um café, pega água para ele aqui, não sei o quê. Ó, você vai ser o próximo a ser atendido". Mas é tudo por uma questão de conexão, de networking, né? Então, Sim, esse é sim. um outro pilar que é muito importante você ter aqui no Brasil, né? Então, Sim, você sim, pode sim. ter a humildade, a disciplina, a determinação, mas você precisa ter o networking também. Conhecer Sim, pessoas que te abrem mais portas, que te abrem conhecimento, que te ajudam em alguma coisa. Então, por exemplo, nesse dia, talvez nós nem seríamos atendidos
para fechar uma negociação importante, que era importante para mim. Mas o cara lembrou de mim lá no passado com a pastinha, vendedorzinho, sabe? Então isso acaba ajudando muito, né? E assim, eu nem era tão presente ali na loja, assim como ele também não era, ele tinha outros mercadinhos pequenos, né? Hoje ele já tá grandão já, mas ele não era tão presente, eu também não era, mas quando você tá presente, sim. você tem que se fazer presente, né? Ok, Às vezes você verdade. pode encontrar, opa, e aí, beleza, tudo bem, tal, tudo. E acabou, virou as costas, você pode ir lá todo dia. O cara vai, beleza, tudo bem. Mas das poucas vezes que eu encontrei ele, e aí depois eu lembrei dele, né? A gente conversava sobre tudo, não conversava necessariamente sobre negócio, a gente falava sobre tudo. Né? Entendi. Então, o cara me via poucas vezes, mas quando ele me via, eu era o melhor amigo dele ali, o melhor vendedor que trocava uma ideia com ele, entendeu? Entendi. Então, aquele negócio de deixar as portas abertas por onde você passa também, né? Onde ser honesto, dedicado e você, né? Fazer boas amizades, né? Isso daí, meu. Que legal, cara. Poxa, que legal. Então, assim, e aí respondendo das suas primeiras perguntas, qual que é exatamente a sua função? Então, hoje eu tenho uma equipe de 12 vendedores e a gente tem um faturamento aí em torno, nessa equipe, beirando aí uns 3 milhões, né? Então todo mês eu tenho que trazer 3 milhões aí para a empresa, né? Você ganha um percentual desses 3 milhões? Não, porque eu não sou um representante dessa empresa, onde eu tenho um CNPJ e eu ganho um percentual. Eu sou o CLT dessa empresa, sou empregado da empresa. Então eu tenho ali o meu salário base e eu tenho também alguns indicadores ali de venda que eu consegui atingir, eu tenho uma comissão baseada naquilo. Né? Então é assim que funciona. Então mesmo que eu vendesse 20 milhões ou 40 milhões, não mudaria, seria a mesma coisa, porque eu sou um CLT, eu sou empregado de uma empresa. Então, assim, essa parte aí, falando um pouco de CLT, né, assim, é uma das coisas que eu até falei esses dias, a gente estava em reunião, inclusive estava na matriz da empresa, que fica lá na Marginal, estava na matriz da empresa, eu ia tirar essa uma semana de férias, e aí eu falei assim, cara, não faz sentido esse negócio de férias no Brasil. E aí eu viro o inimigo público, número 1 de todo mundo, né? Mas por quê? Eu nunca tive férias no Japão, ainda remunerado, cara. Ô, japonês, muda a mentalidade aí, japonês. Entendeu? Cara, não faz sentido essa coisa de férias aqui de vocês, meu. Eu tenho um monte de coisa para fazer e por obrigação eu vou ter que tirar as férias, sabe? Porque daí o meu trabalho vai ficando ali, depois quando eu voltar, putz, eu fico um dia inteiro só cuidando aí das partes ali mais burocráticas, né? Entendi. Então, eu falei isso em reunião, aí todo mundo começou, como assim, cara? Para com isso, cala a boca, meu, né? Mas aí é porque eu fui domesticado no Japão a não ter férias, ainda mais remunerado. No Japão a gente tem aí os feriados aí, né? De Golden Week, né? Natsuyasumi, né? Então, mas a gente não ganha geralmente por quando os dias que estão parados. Não sei se mudou aí as leis. Não, na mesma coisa. Mas até na minha época, não trabalhou, não ganhou, né? Não, é verdade. E aqui não, cara. Você tira 30 dias corridos aqui de férias é raríssimo, então, né, meu? Então. É raríssimo, sim. Então. E aí, o que eu faço? Eu sou obrigado a tirar 30 dias de férias todo ano. Então, o que eu faço? Aí, eu tenho uma certa flexibilidade por causa do meu cargo que eu posso dividir. Então, eu tiro, 2 semanas em julho, que é o mês que é de férias. Aí, eu tiro uma semana em agosto, que é o mês do meu aniversário, sabe? Por aí vai. Aí, tirei mais uma semana agora em outubro, mas eu tenho que tirar dentro de um ano. E eu não queria tirar, porque ia me atrapalhar lá nas minhas funções, né? E aí eu mandei essa, eu falei, os caras vão bater em mim aqui, vou ficar quieto. Entendi. Hein, Anderson, toda entrevista que eu faço, o pessoal manda algumas perguntas, a gente pode fazer isso daí agora com você ou não? Claro. Tenho 2 perguntinhas aqui que o pessoal mandou para mim, para fazer para você, ok? Certo. Então vamos lá. Primeiro, as 2 perguntas foram através de e-mail que o pessoal me mandou, né? O primeiro foi o Luiz Ogura, ele me mandou por e-mail. Aí a seguinte pergunta para você é a seguinte: Anderson, quais as coisas que você mais sente falta do Japão? Ele enumerou algumas que ele sente, porque parece que acho que ele voltou para o Brasil também. Mas antes de falar dele, né? Eu queria que você respondesse, por favor. Quais são as coisas que você mais sente falta do Japão?
Acho que Cara, no seria, Japão, assim, sim, seria, acho que em termos de comida ou alguma situação, alguma coisa cara, assim. Tá. já Ah, acertou, ah, né? Você fala, a gente tem, quando a gente compara o Japão com o Brasil, claro que a gente compara as condições financeiras, né? O que você pode ganhar no Japão e no Brasil. sim. A gente compara muito a questão da segurança, né? Da Ok, segurança que a gente tem no Japão, e aí no Brasil a gente é bem precário e tal. certo. Só que é assim, e eu não sinto nenhuma falta de nenhum dos dois. Ok, tá, ok, Entendeu? certo. Porque assim, aí vai muito daquilo que eu tô te falando aqui sobre a questão do, por exemplo, Hum, da questão de profissional mesmo. Você tá, lá, quando eu era lá o promotor de vendas, eu falava, não, eu quero ser isso para me ganhar isso. Quando eu certo. fui esse vendedor de varejo, não, eu quero ir para aquele lá para me ganhar tanto. Então, eu vou decidindo aquilo que eu vou ganhar. E eu vou trabalhando no decorrer do tempo para conseguir atingir, né? Ok, Então, hoje, por exemplo, em parte financeira, eu não eu acho que tem, dependendo do mês, eu ganho mais do que quando eu estava no Japão. Porque quando eu sim, coloco, por exemplo, no lápis, né, os custos que eu tinha, por exemplo, no Japão, com combustível, gasolina, com carro, com não sei o quê, e aqui eu já não tenho, já é um custo gigante, cara, que sim, geralmente não se agrega ao salário, mas eu entendo como é um benefício que a empresa me dá e sim, que isso me faz muito bem, né, me faz certo. aí ter, né, então a parte financeira não ganho muito diferente do Japão. Ok, Se eu ainda pegar a minha parte com a da minha esposa, assim, a média da família, a gente está melhor do que se a gente estivesse no Japão hoje em dia, né? entendi. E lembrando que eu comecei há 10 anos como repositor de mercado, né? Ok, Enfim. E, e aí a segurança funciona do seguinte, cara. Hoje em dia, tá, a gente vê muito a questão de, nossa, mas teve um assalto lá, teve não sei o quê. A sim, gente vê isso muito concentrado em programas de TV. Mas certo. no dia a dia não é assim, cara. Não é Não, desse jeito, sim, entende? sim. Não é assim, não é Não, tão e violento. Anderson, assim, desculpa Hum, de te interromper, mas você tem que ter consciência do lugar que você está também, É né? isso Não aí. é ficar É isso aí. comparando. Não, sim, não, verdade, É né? isso aí. Ok, Então, sim, eu não tenho eu sinto muito falta da segurança do Japão. Não tenho, não sinto, porque assim, não que eu moro em um local seguro, mas se você decidir, se eu decidir morar em um local seguro, por exemplo, eu vou para morar em qualquer cidade ali do Vale do Paraíba, cara, tranquilo, São José dos Campos, Taubaté, no Alto sim, Tietê, Mogi das Cruzes, cara, é super tranquilo. Você certo. vive como se você estivesse num lugar assim, não parece que você está no Brasil, sabe? Não parece como você está em São Certo, Paulo, né? Não parece que você mora perto de Heliópolis, por exemplo, que é um lugar já bem complicado ali, né? Que certo. geralmente quando tem ali imagens do cara vindo, assaltando alguém no carro, é geralmente nessa região, né? Tá. Ou geralmente são lugares tranquilos, então não sinto falta disso. Hum, A parte que eu sinto falta. hum, Eletrônicos, né? Quando o brasileiro ia para o Japão, né, em 90 tal, o Brasil era muito precário, né, de eletrônicos, de certo. tudo. A importação, ela era muito complicada, né? Para chegar um videocassete aqui no Brasil era um negócio muito difícil, né? E no Japão, até os cachorros tinham videocassete já, né, na época, né? Então, a gente tem esse impacto, né? Não, a tecnologia lá, tal, tudo. Cara, hoje em dia não. Tá. O mesmo iPhone que você compra aí, eu consigo comprar aqui, sabe? Entendi. Não estou falando do custo, né? Com certeza aí talvez seja até bem mais barato do que aqui. Mas já Certo, tem aqui, entendeu? Sai, o lançamento é mundial, né? E antigamente entendi. não. As coisas iam saindo no Japão quando elas iam para o resto do mundo, até para os Estados Unidos, era uma novidade incrível. Né? Os Certo, americanos se impressionavam ali com a tecnologia japonesa, né? E hoje tá. em dia já não, né? A China Entendi. já dominou tudo isso aí e chega em todos os lugares. Então, não tenho falta dessa tecnologia também. Agora, a Entendi. parte de comida, Ah, é. você acertou. É a parte Ah, que é. nós aqui sentimos mais falta. Eu sinto Entendi. muita falta dessa parte da comida japonesa. A gente tem vários restaurantes japoneses aqui. Cara, eu Ah, acho que a gente tem mais restaurante japonês aqui do que no Japão. ah, Sabe, aquele sim. restaurante típico de comida japonesa. Ok, sim, Porque, ó, sim. você há de concordar comigo. Você pega aí a Nihonroku, a 246, que cruza aí a nossa região que a gente morava aí. Você Sim, tem 10 restaurantes lá. Cara, dos 10 restaurantes, um ou dois vai ser de sushi e comida japonesa. O verdade. resto é comida italiana, é Big Boy, é não sei o que,
são Sim, várias outras coisas, né? O japonês gosta muito de comer, né? sim, Então, sim, e aqui eu ando, cara, numa avenida que eu ando, tem 4 restaurantes japoneses. sim, Mas é verdade. aquele restaurante japonês que não é ali da comida, Sim, é um japonês abrasileirado, né? entendi, Então, entendi. tem alguns restaurantes aqui que Ah, eu vou, e assim, se eu vou num restaurante japonês aqui no Brasil, pode ter certeza que esse é o mais próximo lá do Japão. ok, E aí, tá, tá. por exemplo, eu vou num lamen aqui que ele é muito próximo com o do Japão mesmo. Para mim é bem parecido mesmo, né? Inclusive, quando você Certo. vier aqui, você vai vir para o Brasil, em vez de eu te chamar para um churrasco, eu vou te chamar para comer o lamen. Mas vai ser Vamos, uma pô. ótima experiência. Ok, Vai ser uma ótima experiência. Você vai ver como é ok, legal, né? tá. Então, eu acho que essa parte da comida, assim, né, e de alguns amigos que ficaram aí no Japão, são as partes aí que eu sinto mais falta, Entendi, realmente, né? entendi, ok. Ó o que esse Luiz me falou, hein, ô, Andy? Ó a resposta Certo, dele. O que ele sente mais falta. Eu não sei quanto tempo ele está no Brasil já, mas ele certo. escreveu a pressão do chuveiro, a água que cai. Ele falou que o Brasil, a Boa. pressão é muito pouca. Aqui, e é a gás, Aham, elétrico, né? Aqui é a gás, né? Ele aham, sente muita falta aham, disso. Outra falta que a diferença, né? Que o uhum. papel higiênico usado ele joga direto no vaso. E aí no Ah, Brasil tem que boa, colocar na lata de lixo. boa, boa, E boa. outra que ele falou é a qualidade dos banheiros públicos. Ele falou assim que no Japão é incomparável com qualquer lugar do mundo, não é só com o Brasil, né? Sim, sim, Que é sim. super, como se diz, vai entre aspas, utilizável, né? Todo banheiro que Hum, você vai aqui, de praça, de qualquer sim, estação, sim, é super sim. limpo, né? Para falar a verdade. Eu concordo com ele. Ah, tá. Eu respondi as perguntas de forma mais macro, né? Sim, Mas quando a sim, gente vai ok. mais para o detalhe, Sim, realmente, esse tipo de coisa, né? A educação. E assim, uma das coisas que eu sempre procuro falar muito assim para os meus colegas daqui brasileiros, né? ok. É como o japonês ele não se importa é, com a forma que o outro vive. Se Ah, ok. você é o Edson Assados, todo dia você vai trabalhar. Se amanhã você for vestido de pica-pau, a Sim, roupa do pica-pau, o japonês vai olhar, vai falar, ô, veio de pica-pau hoje, e vai continuar fazendo o trabalho dele. Ele não sim, vai ficar tirando foto sua, filmando, colocando na rede social, te ridicularizando, sim, fofocando sobre a sua roupa. Ele não tá nem aí, né? sim, é E é uma verdade. coisa que eu falo muito, muito para os caras aqui. Eu acho que essa parte dos japoneses são extremamente evoluídos. Eles não se importam com a forma com que o outro vive, desde que esse outro ele não entre ali no espaço dele, né? Não ligue um som Sim, alto, não atrapalhe ele em nada, não pare o carro em frente à garagem dele, entendeu? certo, O japonês certo. você vai viver a sua vida normal, né? É Muita verdade. gente me pergunta aqui, e a discriminação que você deve ter sofrido lá? Eu falei, cara, nunca sofri nenhuma discriminação. Pelo contrário, quando eu Sim, ia em algum órgão público, por eu já saber falar um pouquinho de japonês e tal, e eu mesmo desenrolar sem tradutor, sem nada, eu era muitas vezes elogiado. Falou, pô, você fala bem, Nihongo, parabéns, hein? Os caras falam, porque eu sim, tenho cara de. Né, eu sou DKC, meu pai é japonês, nascido no Japão, né? Mas eu sou bem mais brasileiro, bem mais ocidental do que oriental. Então, quando eu chegava, os caras se assustavam, né? E eu nunca certo, tive certo. nenhum tipo de problema com discriminação. É muito postura, né? Que o Ok, cara, ele, às vezes, ele tá no Japão, ele quer viver como se ele estivesse no Brasil, só que num lugar que não funciona daquele jeito. com Aí o certeza. japonês chama a atenção dele, ó lá, já está me discriminando. Cara, não é Sim, isso, né? sim. Tá, Então, essa parte aí eu não coloquei, mas essa parte onde o japonês ele não se importa na forma com que o outro vive, cara, é uma coisa que se o Brasil fosse assim, seria muito melhor. Porque as ok. pessoas aqui, elas, sabe, elas querem postar. Eu até achei. Falei, pô, por que o Edson me chamou aí pra. Eu não sou um Ah, cara que fico postando nada. sim, Tem gente que vai num restaurante, posta que tá lá, e, sim. né, não sei o quê. E Ah, assim, cara, eu viajo todo ano. E assim, por exemplo, eu decidi que antes de começar a viajar para fora, né, do Brasil, que aí a gente tem plano de viajar, eu falei, sim, pô, eu vou conhecer o Brasil primeiro, né? ok, Porque eu não conhecia, fui muito moleque. Então, certo. todo ano a gente viaja para algum lugar do Nordeste. Esse ano fui para para Balneário Camboriú, ano passado fui para Gramado,
Maceió, mas eu não posto nada. Por quê? Certo. Porque aquilo é para mim, eu não faço Sim. para, sabe? Aí eu até falei, pô, o Edson tá me chamando, eu nem sou um cara tão interessante em redes sociais. Eu tenho Instagram, acho que eu devo ter uns, sei lá, só a família me segue. Sabe? Eu não tenho seguidores. Não, mas não foi por isso, foi pela sua experiência de vida mesmo, sim, né? Sim, Okay. sim. Então, mas digamos que eu não seja o cara numa rede social que ele dá engajamento. Por quê? Porque eu não, sabe, eu não compartilho nada. As coisas que eu faço mesmo para me divertir, para viver bem. Cara, fiz um passeio muito legal, fui num cruzeiro, foi a primeira vez que eu fui num cruzeiro no ano... Não, foi esse ano. Foi esse ano que eu fui no cruzeiro. Eu fiz um cruzeiro que foi uma experiência sensacional. Ano que vem já vamos de novo, mas aí a gente já vai fazer internacional, sabe? Tipo, poxa, que legal. São coisas muito legais, mas eu não. Talvez aí que você nem sabe. Olha que a gente é amigo, a gente sempre se fala, sim. Mas você nem sabe, porque eu não sou de ficar muito, né, postando nem nada tal. Entendi. Mas, eu não sabia, mas eu sei assim que você está viajando bastante, você tinha me falado, né? Mas tranquilo. Conhecendo bastante coisa. Assim, tranquilo. É isso aí, é isso aí. Beleza. E aí são coisas que eu fiquei 17 anos no Japão e que eu até tinha condições financeiras de fazer lá, né, viajar lá, mas eu não tinha muita vontade, até pelo, né, porque você vai viajar numa época de feriado, aí é tudo lotado, estrada lotada, aeroporto lotado, aí eu já ficava com preguiça, acabava não indo, né? Entendi. E aqui não, aqui a gente tem uma flexibilidade maior, que eu consigo, eu pego férias, hoje é outubro, peguei férias, poderia ter viajado, não tinha problema, entendeu? Entendi. E aí você pega tudo tranquilo. Mas, enfim, aí vem do que o Luiz aí falou, é verdade, esse tipo de coisa aí que ele falou é bem real mesmo. Ok, entendi. Beleza. E Andy, a segunda pergunta, né, é a Regina, ela mandou por e-mail. Ela não colocou sobrenome, ela, pelo endereço de e-mail dela, eu não consegui saber o sobrenome dela, certo. né? Mas então, a pergunta é a seguinte, comparando o Brasil e o Japão, quais os pontos positivos que você observa no nosso país em relação ao Japão? Pode ser em relacionamento humano, dia a dia, oportunidades profissionais. É mais fácil fazer amizade com um brasileiro ou do que com um japonês? Essa foi a pergunta dela. Qual Cara, é os pontos positivos do Brasil, por exemplo? É uma pergunta bem legal e assim, meio que nessa nossa conversa eu já fui mostrando ali, né, os pontos positivos daqui. Então, por exemplo, eu sou um DKCG, trabalho aqui numa fábrica há bastante tempo, não vejo crescimento profissional. E eu tenho muita vontade de voltar para o Brasil, mas eu tenho muito medo, né? Eu não sei como vai ser. Mas assim, será que se eu voltasse para o Brasil, será que eu ia conseguir desenvolver profissionalmente, né, ia ter um crescimento profissional, seja como autônomo, ou seja como um CLT? Cara, sim, aqui é o país das oportunidades. Eu acho que aqui é o país das oportunidades. Vai ter muita gente que vai reclamar, que vai falar, não, mas a fome, não sei o que, a lastra aumentou em tantos por cento, claro. A gente tem problemas aqui ainda, tá? Mas assim, se você é um cara que você tá aí no Japão, que você é dedicado, você é determinado, você tem a disciplina, todos os dias, o mais difícil que você faz, que é acordar cedo, se arrumar para ir trabalhar, chega lá, cumpre com a sua jornada, volta para casa, e no dia seguinte você faz o mesmo, quando você chegar aqui no Brasil, se você continuar com a sua disciplina, determinação, se você você tiver a humildade inicial, né, para começar, e você tiver aí o seu networking, o ponto positivo do Brasil de você ter um crescimento profissional é muito grande. Você tem uma facilidade, você tem ali um leque muito maior de possibilidades comparado ao Japão. Lembrando que estou fora do Japão há 10 anos. Então não posso, eu fico falando muito, mas de repente mudou as coisas aí, eu não sei, né? Mas aí o Japão de 2000, eu cheguei aqui no último dia de 2013. O Japão que eu deixei quando eu comparo é isso. Eu via muita gente muito boa, né? O cara tá lá na fábrica, o cara desenvolve, o cara tem ideias, mas às vezes eu não vejo ele levando mérito. E ele continua lá, ganhando o mesmo salário dele, fazendo a mesma coisa, e eu acho que desmotiva muito. E aqui não, se você for determinado, você consegue sim ter entender que esse é um ponto positivo do Brasil, né? E assim, clima é muito agradável, né, cara? E assim, a paisagem é sensacional. E aí eu gosto muito de mar, gosto muito de praia. Pô, o Japão é uma ilha e tal. Assim, cara, mas esses dias eu fui para
eu fui para Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Sim. Né? E assim, cara, eu já viajei bastante, fui para outros países também, né? Na época que eu morava no Japão. E, cara, eu fui em Arraial do Cabo, aí eu pensei assim, aí passou um argentino, vai muito argentino lá. Aí o cara olhou para mim, viu que era brasileiro, né? Esse argentino, ele falou assim: seu país é maravilhoso, vocês têm um lugar maravilhoso. O argentino falando isso para mim, né? Esse aqui é o paraíso na terra, ele falou para mim. E aí eu conheci Arraial do Cabo e falei: caramba, meu, por que que tem gente que precisa ir lá no Caribe para ver um mar azul aí de águas cristalinas? Sim. A gente tem aqui. Eu peguei meu carro, eu andei 6 horas para chegar lá, 6 horas de viagem bem tranquila, e demorei 6 horas para chegar num paraíso, cara. Né? Certo. E então, esse é um ponto muito positivo, que você tem uma facilidade muito grande para ver coisa muito bonita, muito rápido, assim, muito perto, né? Você vai aqui em Ilhabela, você vai para o litoral norte, né? É muito bonito ali, né, cara? Tudo muito legal, né? Esse é um ponto positivo. E aí, do lado Entendi. humano também, né? Você tem uma conexão muito mais forte com a sua família, e você tem uma disposição muito maior do que no Japão. Então, eu vou te falar do meu trabalho. Trabalho muito pesado. Então, às vezes chegava, por exemplo, no meio da semana, não me chame para nada, não vou fazer nada. Pô, Sim. Anderson, vamos se encontrar, vamos bater um papo, vamos no barzinho ali, o aniversário da minha prima. Cara, minha prima me liga, cara, a gente vai se encontrar numa pizzaria, vamos lá. Cara, você até vai no Japão. Eu no Sim. Japão, eu ia me arrastando de cansaço. Trabalhava Certo. 12 horas, cara. Ia me Sim. arrastando de cansaço, né? E aqui não, você tem mais disponibilidade. A pessoa fala, Ah, tá bom. Geralmente, se você tem um trabalho mais flexível, que horas que é? 6 horas? Putz, eu vou ter uma reunião. Beleza, eu consigo ajeitar assim e a gente vai lá assim. E você vai, entendeu? poxa, Então, com entendi. isso, você acaba se conectando mais a pessoas, né? Seja Tá. da sua família, seja amigos. Você tem uma facilidade maior para se conectar a pessoas. Então, Uma esse é vida um social ponto maior, né? Entendi. muito positivo, né, do Brasil, quando a gente compara ao Japão, né? E os pontos Certo. positivos do Japão são esses que eu falei, né? A comida é maravilhosa, o atendimento é maravilhoso no Japão. A gente sente falta desse atendimento, né? Em Sim. qualquer lugar que você vá, não importa, né? A forma com que eles atendem você é sensacional. E a gente sente falta quando chega aqui. A gente sente muita Entendi. falta. Não é a mesma coisa. Beleza, meu. Anderson, para encerrar, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem ou qualquer coisa que você queira falar para motivar alguém que esteja aqui no Japão e tá ali meio inseguro, em dúvida, volto, não volto, o que que você tem para falar para essa pessoa e alguma coisa que você queira dizer. Você está livre para falar para finalizar aí nossa conversa, por favor. Legal, assim, baseado até no que a gente falou, cara, se você tem vontade você tá aí no Japão há muito tempo, você tem vontade de voltar para cá, o que que você precisa inicialmente? Ter o lugar que você vai morar. Isso você precisa ter, né? Seja uma casa que minha mãe aluga e ela vai tirar o inquilino, eu vou morar lá. Ou seja uma casa simples que eu consegui comprar. Seja o que for, você precisa ter isso, onde você morar. Porque aí você não paga aluguel. A partir do momento que você não paga aluguel, você já está acima de 70% das pessoas que pagam aluguel, então ela pega uma parte da renda dela e põe no aluguel. Se você não paga aluguel, você já está feito, porque aí você já Certo. está muito à frente de muita gente. Então você tem um alívio financeiro muito melhor, que aí você vai conseguir ter uma facilidade maior, seja para empreender, porque sobra um pouco mais de grana, ou para procurar um trabalho melhor, entende? Ok. Então esse é o ponto. Esse é o básico que você precisa ter, né? E se você tiver um meio de locomoção, é legal, né? Se você tiver habilitação no Japão, muita gente foi novinho, não tem nem. Chega aqui, já transfere a habilitação. Você tendo a habilitação apta, a chance de conseguir um trabalho é muito mais fácil, né? Ok. E sempre seguindo ali os pontos que eu falei. Você tem que chegar na humildade, porque quando você está no Japão, você está muito patrãozão. Você pode andar num Lexus, você pode andar numa Mercedes, no carro que você quiser. Aqui não, você vai andar num carro simples, num carro, né? Então você tem que ter a humildade, você tem que ser determinado. Putz, hoje eu estou começando aqui, com um salário de Certo. 1.300, mas lá no futuro eu quero ganhar 10 vezes mais do que isso. Você tem que pôr planos, mas você não precisa aplicar esse plano para de uma vez só, não vai dar certo. É aquilo que eu Certo. falei, em vez de mirar 4 degrau, eu mirei um só, e depois Ok. eu mirei mais um. Então você tem que ir escalando devagarzinho e você chega. Porque se você, com a disciplina que você tem aí, você consegue chegar. Você Ok. consegue chegar, não tem erro. A disciplina vai fazer com que você chegue. E depois disso, cara, networking.
Ok. Conheça pessoas, fale com pessoas, entenda como funciona o negócio da pessoa, mesmo que você nunca vai atuar naquilo, mas tenha conhecimento, porque numa roda ali de oportunidades, o seu nome pode sair. De Sim, repente está numa mesa ali com um monte de gente que decide um monte de coisa importante, seu nome sai ali. A partir daquele momento, você entra para um novo nível, né? Então certo. faça networking, né? Faça valer a sua presença, seja lá no que você for fazer. E não importa qual é a sua função que você vem fazer aqui, que você vai começar como faxineiro. Seja o melhor faxineiro. Seja o Certo. melhor. Entendeu? Entendi. Que aí você vai ter a chance aí de crescer profissionalmente, e aí, naturalmente, o trabalho deixa de ser um trabalho e passa a ser uma diversão. E aí você vive muito bem. Aí já tá, para mim, já tá 90% da felicidade está aí, né? E é isso. E assim, já me vi aí na posição de muitos, putz, aquela dúvida de voltar ou não voltar, mas para mim, o meu retorno foi a melhor decisão que eu tomei, e se eu tenho algum arrependimento do Japão, não tenho nenhum, Ok. nenhum. Porque a história que eu construí no Japão foi a história que me fez chegar até aqui. Entendi. Pô, Andy, muito obrigado, cara. Parabéns pela sua trajetória, pela sua história de vida, de consciência, planejamento, de racionalidade, né? Você teve muita paciência, né, para pensar, para planejar todos os passos que você teve na tua vida. Parabéns, cara, e muito obrigado aí por bater esse papo comigo. Eu tenho certeza que vai motivar, né? E vai esclarecer muitas coisas, né? Para muitas pessoas que estão em dúvida hoje. Obrigado, viu? Show de bola. E se aparecer mais alguma dúvida, eu creio que você vai postar lá. Pô, Anderson, queria saber aí. Eu não mandei a pergunta, queria ter uma ideia de tal coisa. Pode mandar lá que eu vou acompanhar as postagens do Edson, eu mesmo respondo lá para vocês. Beleza, Beleza? então. Obrigado, então. Até a próxima aí. Com Fechou, certeza no cara. futuro a gente vai bater mais papo aí. Valeu. Legal, beleza. Tchau, Valeu, tchau para vocês. falou. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. tchau.